que acontece? Hoje é o dia do áudio aberto, né? Então vamos lá. O que acontece na caminhada do ser humano? A gente vai aumentando a população e vai tendo a necessidade, de tempos em tempos, de fazer uma espécie assim de refresh na civilização. É isso que ficou claro aí nos estudos que nós fizemos, a partir dos canadenses, a partir de McLuhan, Pierre Levy, Innes, Havelock. Essa galera foi fazendo os estudos e mostrando, né, o renascimento. O próprio Harari também, no livro Sapiens, quando ele fala da chegada da revolução cognitiva oral, foi assim que ele chamou, né, da agricultura, que a gente começou a domesticar os animais, começou a plantar, porque a gente começou a conversar. Então a gente vai tendo que fazer sofisticações. E isso tem muito a ver com essa conversa aí, o medo que as pessoas estão aí. Ai, meu Deus, a inteligência artificial, entre aspas, né, vai acabar com tudo, vai acabar com os empregos, vai ter a centralização, eles vão mandar no mundo. Cara, não é assim que a banda toca. A gente precisa sofisticar a sociedade humana para poder lidar com mais gente, com mais qualidade. Se a gente olhar todo o trabalho dos renascentistas, se você pegar ali todo o trabalho dos filósofos, né, na Grécia, quando surge a escrita manuscrita, eles podem usar aquilo, eles vão criando formas mais consistentes para responder as perguntas, para que a gente possa viver melhor. Eles vão começando a trabalhar mais com a mente secundária e a mente terciária, vão discutindo a existência. Não porque a gente vai depois, vai todo mundo viver depois, todo mundo vai ter uma vida depois da morte. Eles começam a questionar, cara, o que a gente pode fazer se não tiver essa vida depois da morte? Como é que a gente pode viver melhor? Aí vai os renascentistas. Nesse texto que eu estou trabalhando, do passado, eu vou analisar o livro Felicidade Autêntica. Use a psicologia positiva para alcançar todo o seu potencial, do Seligman. Martin Seligman. O Seligman, o que ele está fazendo? Ele é um renascentista. Ele tem um problema, e aí tudo certo, mais ou menos o mesmo problema que o McLuhan teve. Ele está no sindicato da psicologia. E dentro da psicologia ele fala, né, da psicologia positiva, a gente já falou sobre isso, e aí ele está, no fundo, criando a psicologia negativa. A psicologia negativa é aquela que fica falando do passado pelo passado. O autoconhecimento pelo autoconhecimento. E aí vem uma característica interessante. A gente tem, nesses movimentos de pêndulo, né, que na verdade é um espiral, não é um pêndulo, né, é um espiral civilizacional progressivo. No momento que a gente aumenta a população, ou a gente descentraliza com a nova mídia, ou a gente centraliza com as mídias existentes. Cria uma mídia que vai centralizar. Foi o que aconteceu com a escrita manuscrita no passado também, que o Lutero vai se rebelar, porque a gente tem a escrita manuscrita, mas não se popularizou. Aí virou uma mídia de massa. Aí os caras ficavam ali, os padres sabiam ler o latim ali e ninguém entendia nada, e as pessoas só seguiam que nem um gado o que o padre estava falando. Então a gente vai entrar nessa reflexão. E aí nessa centralização, o que vai acontecer? A gente aumenta, que eu chamei aqui no artigo, depois eu chamei isso de meísmo, né? Na falácia meio-fim. Quando alguém confunde os meios com os fins, se concentra nos métodos e nos processos, no como, para atingir os seus objetivos, em vez de focar no próprio objetivo em si, no para onde. É o que aconteceu de maneira geral, né, com todas as coisas que a gente tem hoje. A filosofia está nessa mesma crise, a psicologia está na mesma crise. A gente começa a... É importante estudar a filosofia. Não, é importante as pessoas viverem o melhor usando ferramentas que a gente possa dar às pessoas ferramentas para que elas possam viver melhor. O objetivo de todo o esforço humano, seja ele qual for, é aumentar a qualidade de vida dos sapiens. E, obviamente, para que a gente faça isso, a gente desenvolve ferramentas. Aí as ferramentas passam a ser mais importantes do que o objetivo de melhorar a vida dos sapiens. Então aí você fica preservando o carro sem
sem a importância de que o carro serve para levar fulano para lá, para cá. Ah, não vou levar porque eu não vou tirar meu carro da garagem, porque o meu carro, no dia de chuva, não sei do que, não sei o que lá. Mas o objetivo do carro não é levar o cara para lá. Então o carro passa a ser uma ferramenta nela mesmo. Porque o cara não quer tirar da garagem por causa que está chovendo e ele não quer tirar o carro e o carro deixa de ser a utilidade e passa a ser o valor do próprio carro. Aí a gente vai no artigo aqui, né? Temos a centralização dos ambientes de sobrevivência, seja ela local ou civilizacional, aumentamos a taxa de felicidade mais conjuntural. O que significa isso? A gente vai para o hedonismo, a gente vai para o dinheiro virando o dinheiro, que é uma ferramenta de sobrevivência para as pessoas viverem melhor, vira o próprio objetivo. Colocar a plaquinha naquele Suits, naquela série Suits, botar a plaquinha lá no escritório como sócio, né, da empresa é mais importante do que a melhoria de qualidade dos clientes que estão sendo atendidos. O cara passa a trocar o meio pelo fim. E isso não vai gerando uma felicidade mais estrutural quando a pessoa sente que está deixando um legado, porque todo mundo vai morrer, e quanto mais a pessoa sentir que está contribuindo, melhor. E essas coisas ficam frágeis, não sustentam, não geram energias positivas. Gera uma energia ali rápida, mas não sustenta o processo. E aí então você tem esse problema. E ele vai falar um pouco sobre isso. O Seligman fala sobre isso, né? Da importância... Vou pegar uma frase dele aqui. Só que bacana. As experiências que induzem emoções positivas fazem as emoções negativas se dissiparem rapidamente. As forças e as virtudes, como veremos, funcionam como um escudo contra a infelicidade e as desordens psicológicas. Ou seja, o que ele está falando é a geração de ferramentas para gerar o bom TRZ. Foi assim que a gente interpretou e depois trabalhou dentro da Casa do Eu nessa direção, que é muito que o nosso querido Mihaly fala quando você vai para o Flow. O Flow gera o bom TRC, quanto mais você consegue manter o seu bom TRC para cima, mais você está gerando vacinas e Rivotril, não só para a saúde emocional, como para a saúde física. Então esse foi o artigo que a gente visitou. Bom, no artigo de hoje, a gente vai falar que é o seguinte, é um pouco da polêmica que eu tive aqui com um amigo meu, que ele está pesando mais ou menos o mesmo que eu, só que ele é muito mais baixo que eu, e eu estou aqui, sei lá, 2 anos e meio que eu fiz aqui minha reeducação alimentar e usei aqui uma série de metodologias para fazer a reeducação alimentar. E aí ele vai falando do que a nutricionista dele está sugerindo, e cara, eu fico olhando para isso, eu fico até nervoso. A nutricionista manda, por exemplo, ele fazer jejum. Entra no jejum. O que ela tá... Aí ele vai fazer um jejum, ou seja, ele não vai começar a já no primeiro dia da sua reeducação criar uma dieta que já seja a dieta que ele vai levar ao longo do tempo. Foi o que eu fiz. Eu não usei nutricionista, foi tudo autodidata. O que eu comecei? Eu comecei a criar uma reeducação alimentar que no primeiro dia eu já coloquei o prato que eu imaginei que seria o prato ideal para mim, para eu poder chegar nessa reeducação alimentar. Eu não fiz esses jejuns, ou eu não fiz aquele pessoal come só carne, ou come só não sei o que. Quer dizer, a pessoa vai perder peso? Vai. Mas ela está se reeducando? Não. E a outra coisa chave aqui, que antes de entrar na discussão da reeducação alimentar, com algumas dicas e macetes, eu falo da importância de entender que a gente, quando vai fazer uma mudança profunda na vida, seja parar de jogar, parar de fumar, parar de beber, parar de qualquer coisa, né? Ter uma vida diferente, ou vai fazer mais exercício, etc, etc. Isso implica um trabalho na mente primária, na mente secundária e na mente terciária. Porque quem está conduzindo a vida daquela pessoa é a mente primária.
envolta lá com seus traumas, envolta lá com suas dificuldades, com as suas crenças, com seus paradigmas. E o que você tem que fazer é o desenvolvimento da mente secundária e da terciária. A terciária dando um norte geral para a vida, a mente terciária dando um norte geral para a vida e a mente primária conduzindo ali a parte operacional. Então, no momento que você diz assim, eu quero fazer uma mudança na minha alimentação, é importante que você também comece a fazer uma mudança no ambiente da sua casa. Você entrar no minimalismo, jogar coisas fora. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está repensando a sua alimentação, você está repensando o seu ambiente que você mora. Você está repensando as outras coisas que você tem na sua vida. Você está repensando a forma como você faz exercício. E isso vai te dando ferramentas, isso vai musculando as mentes mais reflexivas, né? E as mentes mais reflexivas vão ajudando na parte de baixo. No momento que você começa a refletir e pensar quais são as coisas que eu gostaria, né, que eu gosto de fazer, quais são os hobbies, quais são as atividades que eu gosto de fazer, quais são os trabalhos, quais são os desafios que eu gosto de fazer, o que acontece? Essa química positiva faz com que você diga, cara, eu tô gerando uma química positiva e estou evitando, por exemplo, de comer o chocolate, porque eu não estou legal, cara, preciso comer um chocolate, preciso comer um pãozinho, preciso comer biscoito. Por quê? Porque você está querendo aquelas químicas que vão ser geradas pelo biscoitinho, pelo chocolate, pelo sorvete, você não tem como fazer de outra maneira, aí você recai. Aí você faz o primeiro mês, o segundo mês e você não vai para frente. Então, o negócio é um projeto mais amplo, é uma mudança de vida que a reeducação alimentar vai fazer parte desse processo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz a reeducação de vida, vim para Teresópolis, cuidar da casa, cuidar de tudo, de roupa, de faxina e de arrumação da casa, etc, etc. E a reeducação alimentar fez parte do processo, né? E desde o primeiro dia eu comecei criando esse novo modelo. Aí o que eu coloco aqui? Que eu estava passando aqui para o meu parceiro aqui. A nutricionista disse para ele não se pesar, para não se estressar, para se pesar com ela. E aí, ou seja, cria uma dependência, não gera a independência, o autodidatismo. O que ela tem que ensinar, na minha visão, né, o que ela tem que ensinar para a pessoa é uma forma dela sustentável, dela passar a gerenciar a sua alimentação para o resto da vida. E não para aquele momento especificamente. Então, toda semana se pesa. Eu me peso quinta-feira desde o dia que eu comecei, há 2 anos e meio que eu me peso toda quinta-feira. Né? Para quê? Para eu aprender. Eu comi tal coisa. Emagreceu ou engordou? Engordou quanto? Emagreceu quanto? Né? Então, criar esse hábito de pesar toda semana, não é todo dia, mas toda semana, eu acho importante. Dentro dessa ideia estrutural, eu botei reorganize a sua geladeira. A reorganização da geladeira para mim foi muito importante. Por quê? Porque eu comprei os Tupperwares todos, coloquei eles em posição, eles sempre estão na mesma posição, e quando eu olho, todos eles vazados, né, eu olho e sei o que está faltando. Então, eu já sei o que eu vou comprar, aí coloquei. Da mesma maneira que eu fiz a reorganização da geladeira, eu fiz a reorganização das compras e da preparação. Já vi gente aqui me criticar, porque você faz um panelão, bota tudo junto. Eu comprei um panelão enorme, aí boto batata, boto cebola, boto abóbora, boto couve, boto ovo para cozinhar, tudo junto. E vou fazendo. Para quê? Porque tem que ser fácil. E aí tem uma outra coisa que é fundamental, facilitação. Quando a gente tem problemas, a gente tem que facilitar, né? Criei uma frase aqui que eu botei aqui na porta, né, dos meus mandamentos, torne o que é ruim mais difícil e o que é bom mais fácil. Então, por exemplo, eu não compro mais refrigerante, não compro mais mate que estava me fazendo mal. Eu não compro, não tem em casa, né? Objetivamente não tem. Se não tem, não vai ter. Eu vou sair para comprar, não tem sorvete, não tem chocolate, não tem essas coisas.
Então você vai organizando a geladeira, vai organizando as compras e tal. E eu fiz uma padronização das refeições. Aí, esse amigo meu, por exemplo, ele acha que tem que variar. Tudo bem, pode variar. Mas quanto mais você padronizar, o Du Tomé teve aqui, a gente comeu junto aqui, eu mostrei para ele como é que era a minha dieta. Eu falei, cara, para mim a comida é remédio. E aí entrei e dividi as fases. Eu botei a primeira fase. Como é que é a primeira fase? A primeira fase é 7 dias na semana comendo a mesma coisa. Não tem fim de semana. Durante aquele período que você quer chegar no seu peso, não tem no fim de semana, vou dar uma bicadinha aqui, uma bicadinha ali. É caminhar o primeiro, o segundo, o terceiro mês e ir pesando e diminuindo. Isso também fiz com o minimalismo da casa. Fiz um geralzão aqui, joguei uma opção de coisa fora e depois, sistematicamente, eu vou jogando. Ficou mais fácil. E a mesma coisa a alimentação. Então eu fiz um geralzão, cheguei ao peso que eu estava imaginando e hoje eu, durante a semana, é a mesma comida, aquela mesma dieta, e no fim de semana eu também tenho uma espécie de dieta de fim de semana. Me dou o direito de comer um biscoito, aí quando vou comer no restaurante aquilo, tomo um refrigerante, uma Coca Zero, me dou esse direito, né? Tomo um vinhozinho, etc, etc, e volto para a mesma coisa. Mas eu sinto que as minhas mentes reflexivas estão me ajudando. Eu tenho um Ikigai muito forte, que é o meu trabalho aqui na escola. Então eu não sinto vontade de transformar a comida no meu prazer. O prazer, eu tenho prazer no que eu como, eu tenho prazer nesse processo todo, inclusive que está contando para vocês, e um prazer de estar com o mesmo peso há 2 anos e pouco, me sentindo bem. E isso funcionando. Bom, vamos para as frases. De maneira geral, se não houver um trabalho continuado, operamos mais com nossa mente primária, pouco com a secundária e quase nada com a terciária. Mudar exige desautomatizar para depois reautomatizar, só que agora com mais consciência e propósito, revisando periodicamente. Quanto mais áreas estiverem ativas na mudança de vida da pessoa, maior a chance das mentes mais reflexivas poderem ajudar na reeducação alimentar. Fazer atividades motivadoras que geram químicas positivas na vida da pessoa reduz a vontade de se alimentar de bobagens. Isoladamente, uma reeducação alimentar tem tudo para ser mais difícil, pois a pessoa come mal, pois usa pouco as mentes mais reflexivas. A frase que vai abrir o artigo é a seguinte: nosso conhecimento sobre a construção da felicidade é deficiente. Repito, nosso conhecimento sobre a construção da felicidade é deficiente. Martin Seligman. Bom, pessoal, estou terminando a fase, a nossa 13ª imersão, e estamos indo para a 14ª imersão, convidando você a fazer parte. Nós estamos estruturando a Casa do Eu, revisitando o acervo da escola em relação ao digital, batendo papo sobre o futuro, incluindo aí uberização, blockchainização, tecnologias digitais mais inteligentes, também chamadas de inteligência artificial. O preço, R$800, você paga e fica na escola da segunda semana de julho, que vai ter um recesso, até o final de dezembro, recebendo áudios todos os dias e podendo conversar, podendo ter acesso ao material do livro, etc, etc. Então, estou te convidando. Se tiver afim, me manda um zap, 21 99608 6422. É isso. O que você me diz?